achamos que a pessoa das duas uma, ou tem capacidade para ser um bom profissional, ou não a tem. E se não a tem, deve ter a possibilidade de corrigir essa incapacidade, e se não consegue, tem que ser afastado da profissão. Esta foi sempre a nossa posição. Agora, para os governos interessou mais foi que isso servisse para não gastar dinheiro. Ele chega aos 2 anos e 9 meses e 18 dias porque é vigarista nas contas. A Luz Rodrigues esteve longe de desferir o ataque que o Nuno Crato desferiu à escola pública. E aquilo deve ser uma escola democrática. Do que a Lourdes Rodrigues não teve, e isso é que mexeu com os professores, foi respeito pelos professores. Porque não pode nenhum ministro, no momento em que nós víamos em Espanha, na Catalunha, campanhas de valorização dos professores, com figuras públicas, em painéis, a dizer, nem França, o próprio governo, a Maria de Luz Rodrigues disse assim, eu posso perder os professores, mas ganhar a opinião pública. É mais do que uma entrevista, é menos do que um debate. É uma conversa com um contraditório em que, no fim, é mesmo a opinião do convidado que interessa. É um debate em que eu perco sempre. Perguntar Não Ofende é o podcast semanal assinado por mim, Daniel Oliveira, o que não faz chorar. Quase sempre sobre política, às vezes sobre coisas realmente interessantes. Ouça e subscreva em qualquer aplicação iOS, Android, Mixcloud ou no SoundCloud. Vá a patreon.com/perguntar não ofende, conheça as vantagens de ser patrono e apoie financeiramente a produção deste projeto independente. Mário Nogueira dirige, com razoável eficácia, uma das mais poderosas federações sindicais do país. Uma força que tem dado aos professores uma invejável capacidade de resistência. Mas esta capacidade de luta pode ter como consequência o sacrifício dos interesses dos que dependem da escola pública em nome dos interesses da classe dos professores e a colocar os docentes em vantagem em relação aos trabalhadores do privado e até em relação aos outros funcionários públicos, como se vê no processo de descongelamento das carreiras. Com este governo, os funcionários públicos viram os anos de congelamento das carreiras contabilizados através de pontos acumulados nas avaliações. Apesar de haver avaliação com cotas, a mudança de 2 escalões, a carreira dos professores não depende dela. Ao exigirem o mesmo tratamento formal que foi dado aos funcionários públicos, os professores acabam por exigir um melhor tratamento prático. O governo tentou igualizar o resultado, contando apenas 2 anos e 9 meses do congelamento. Mas uma coisa é indiscutível. As diferenças que existem entre as carreiras foram decididas pelo Estado. Se isso resulta numa desigualdade prática, é porque ela sempre lá esteve. A recuperação do tempo perdido pelos professores levaria, segundo o Governo, a um aumento de custos anuais de 600 milhões de euros em 2023. Se assim fosse, o Estado gastaria tanto na recuperação das carreiras dos professores como com todos os restantes funcionários públicos. Mas, para sermos honestos, temos de dizer que o Estado não teria mais 600 milhões de despesa por descongelar as carreiras dos professores. Teria menos 600 milhões de despesa por ter congelado as carreiras. O que os professores pedem, tal como os funcionários públicos pediram, não é o dinheiro que perderam naqueles anos. É o dinheiro que receberiam hoje se o congelamento não tivesse existido. Se não há dinheiro para esta despesa, isso quer dizer que a evolução da carreira dos professores seria, se tivesse seguido o seu percurso normal, orçamentalmente insustentável. O que quer dizer que também o será no futuro. E até Mário Nogueira tem de ser confrontado com este facto. No Perguntar Não Ofende de hoje falaremos de sindicalismo e escola pública, mas como é natural pelo momento que vivemos, a minha conversa com o coordenador da FENPROF vai concentrar-se no maior desafio do próximo Orçamento de Estado, o descongelamento da carreira dos professores e a greve marcada para o próximo mês. Muito obrigado, Mário Nogueira, por ter aceitado este meu convite. Como eu disse na introdução, ao exigir a igualdade de tratamento, os professores exigem na prática um tratamento melhor, com resultados financeiros mais simpáticos para os professores. Acha justo que os professores sejam beneficiados por terem um sistema de avaliação menos exigente que os restantes funcionários públicos? Olá, e antes de mais, eu quero agradecer precisamente por essa questão e por outras que, aliás, foram colocadas no texto inicial, porque vai permitir, de facto, nós desmontarmos já aqui equívocos que, claro, têm andado a ser postos a circular por quem interessa, e quem interessa será, sobretudo, o Governo e dirigentes do partido do Governo, mas que não são verdadeiros. Eu gostaria de dizer o seguinte:
para que se perceba, os professores têm de facto um peso orçamental muito grande dentro da função pública porque são para aí 1/3 do total, ou seja, nós somos o corpo que dentro da administração pública reúne mais gente. Talvez neste momento, entre contratados, colegas do quadro, chega à volta dos 140 mil. E que seguramente concentra mais licenciados também. E só concentra licenciados, porque é outro aspecto importante também, é que de todos os grandes grupos, e falo do grande grupo da administração pública, é o mais qualificado. Ou seja, neste momento significa há quase 30 anos, que não é possível entrar na profissão não só sem ter a licenciatura, agora o mestrado, mas sem ser profissionalizado, ou seja, aquela ideia de que quem não tem mais que fazer vai para professor, é engenheiro mas não tem, vai dar matemática, não sei o que, isso não é possível. Aliás, um professor que não seja profissionalizado, uma pessoa que, tendo um curso científico, mas não seja profissionalizado para a docência, nem sequer pode concorrer. Nem sequer é admitido ao concurso. Mas agora, passemos para esta... Há, de facto, aqui um problema no descongelamento das carreiras, de análise de carreiras que têm uma lógica diferente. Como nós sabemos, os funcionários públicos contaram as avaliações que tinham sido feitas e, no caso em que não tinha sido feita a avaliação, tiveram por defeito tiveram bom, não tiveram nem muito bom nem excelente, podiam ter tido mais na avaliação, tiveram por defeito. Certo. Ou seja, como a evolução na carreira hoje em dia dos funcionários públicos, a avaliação tem um grande peso, foi possível fazer assim. Como isso não acontece nos professores, eu não estou a dizer que não há avaliação, estou a dizer que ela não tem o mesmo peso na carreira e por isso é que é possível todos chegarem, teoricamente, ao topo da carreira, coisa que não é possível nos funcionários públicos. Na realidade, este tratamento igual do ponto de vista formal, e eu acho que ninguém discute que o que os professores pedem é um tratamento formalmente igual, tem consequências muito diferentes. Não, então também porque eu acho que é importante para que se perceba qual é o salário dos professores e para depois chegarmos aí à questão da carreira e da avaliação. Que é assim, um professor que trabalha há 15 anos, e neste momento falamos de uma pessoa que tenha 40 anos de idade, nós falamos de um jovenzinho de 20 e poucos, uma pessoa com 40 anos de idade, que trabalha há 15 ou há 16 anos, que foi colocado no passado dia 30 a 500 km de casa, portanto, que vai ter que reorganizar a vida, levar os filhos a alugar casa, se calhar ter o cônjuge colocado na outra ponta do país. Ao final do mês, a sua extraordinária carreira permite-lhe ter na conta bancária 1.000 euros. E é este o salário dos professores. Um professor no topo da carreira, daqueles que chegam todos ao topo da carreira, que não é bem assim, mas pronto, admitimos. Teoricamente, sim, claro. Tem o seu salário, e estamos a falar de gente que em muitos casos, ao fim deste tempo todo, acabou por fazer graus académicos com o doutoramento, por exemplo, o seu salário, tirando-lhe o subsídio de alimentação, anda na ordem de 1.700 euros. É isso que ele recebe, tem lá na conta. Portanto, este é o salário dos professores. E, portanto, aquilo que nós hoje temos, e em relação à avaliação, eu até acho, se quer que lhe diga, porque conheço a avaliação nos outros setores, a avaliação dos professores é mais exigente, não é menos exigente. Só que não é uma avaliação, tirando em 2 escalões específicos, não é uma avaliação com cotas. Ou seja, sim, ao contrário do que acontece nos funcionários públicos, é com cotas, tal e qual como nos funcionários. Eu estou a dizer, com exceção da passagem de 2 escalões... Não, todos os anos, na avaliação... cotas não podem ter excelente ou muito bom, exatamente, só 5... pois, os professores é exatamente igual, portanto, a avaliação dos professores, a única diferença que há é que, enquanto na função pública a avaliação é anual, certo, no caso dos professores, ela faz pelos ciclos de permanência, porque é assim, se um professor está 4 anos, e que são os 4 anos, colocados numa escola, o professor tem que ter anualmente, e é obrigado a fazer um relatório daquilo que considera ter sido o seu desempenho em cada um dos anos, e no final dos 4 anos é submetido a uma avaliação por uma comissão de avaliação que existe nas escolas, e é essa comissão que lhe vai dar a avaliação, sendo que só 5% dos professores é que podem ter excelente, tal e qual como no resto da função pública, sim, só 20% dos professores é que podem ter o muito bom, tal e qual como no resto da função pública, e o resto pode ter bom. De que é que nasce a diferença? Porque há uma diferença. No resultado prático, os professores terão uma reposição integral do que não lhes foi contado, enquanto os funcionários públicos chegam aos 2 anos, aos 2 anos e 9 meses, exatamente porque aplica o resultado prático que teve no restante. Não é verdade, ele chega aos 2 anos e 9 meses e 18 dias porque é vigarista nas contas, porque o que eles fazem é assim, eles dizem assim,
É importante também dizer outra coisa. A generalidade dos funcionários públicos estão integrados na chamada carreira do regime geral, que neste momento é a chamada tabela remuneratória única. Sim. E, portanto, ninguém chega ao topo porque aquilo tem a ver com, na mesma carreira, estão integrados pessoas com as licenciaturas e que, portanto, têm acesso a determinados patamares, como estão integrados, por exemplo, os assistentes operacionais das escolas e outros trabalhadores que estão em patamares mais baixos. É uma carreira que tem mais de 100 posições remuneratórias. Ninguém podia progredir 100, porque a 10 anos cada um demorava 1000 anos a chegar lá. Portanto, ou seja, as pessoas não chegam a topo porque tem a ver com a sua carreira integrada na chamada tabela remuneratória única. Os professores... Quantas é que o Governo fez? Os professores, eu digo já, os professores têm uma carreira especial, não por nada de especial, mas pelas características específicas da docência, tal como têm os polícias, tal como têm os médicos, tal como têm outros, os juízes, os magistrados e tudo isso. Portanto, são as chamadas carreiras especiais, mas que se enquadram, ou seja, são referenciadas às da administração pública, ou seja, isto também é importante para a história. Até 1986, ser licenciado na função pública tinha carreiras distintas se fosse professor ou por exemplo, engenheiro, arquiteto ou qualquer outro tipo de profissão. Se fosse outro tipo de profissional, tinham determinados patamares. Se fosse professor, estava cá em baixo. Só a partir de 86, curiosamente até com e depois em 90, sobretudo, com o Estatuto da Carreira Docente, no governo do professor Cavaco Silva, repare, é que passou a ser reconhecido que ser licenciado na função pública, se fosse professor, não podia ser discriminado dos outros. E, neste momento, a nossa entrada, o nosso patamar de ingresso na função pública dos professores que começam a trabalhar é exatamente igual aos com a mesma habilitação na função pública, não tem nenhuma distinção, e o nosso topo é igual aos que são licenciados na administração pública e que não são, claro, de nomeações políticas nem nada dessas coisas, não é? Mesmo um diretor de escola tem, o diretor de uma escola, com a responsabilidade que tem às vezes no mega agrupamento, tem o salário de professor, não tem mais que isso, e depois tem um suplemento remuneratório. Mas ainda não disse qual eram as contas que o Governo tinha feito. Quanto às contas que o Governo fez, o que é que o Governo faz? E é aí que é a viga disso. O Governo diz assim: a carreira dos funcionários públicos no regime geral é de 10 anos por cada um dos escalões. 10 anos. E nós tivemos congelados 7 anos e demos a esses trabalhadores, repare, sem avaliação, porque os professores nesses 7 anos tiveram que todos os anos, no final de cada ano, ser os contratados sempre avaliados com classificação e os professores de carreira sempre a terem que entregar os seus relatórios final de ano para a avaliação quando tiverem que progredir. Portanto, isso foi, todos os anos as pessoas tiveram que fazer isso. Na função pública, em boa parte dos casos, não houve avaliação e o Governo decidiu atribuir um ponto a cada ano cumprido, como há pouco dizia. Aos professores não, porque a nossa carreira não se converte em pontos. E o que é que o Governo faz? Veja bem. Portanto, há uma diferença? Há uma diferença. As carreiras dos professores conta por tempo de serviço, como as dos magistrados, as dos polícias e outros. E as do regime geral, pronto, conta, cada ano converte-se em ponto. O que quer dizer, é isso que eu estou a dizer, o que quer dizer que chegando ao fim, na prática, os professores são beneficiados. Não, pelo contrário. Quando temos, ou seja, da mesma maneira, até podemos dizer que foram prejudicados no congelamento das carreiras. Porque agora não se converteu em pontos. A partir do momento em que há uma reposição de carreira, são beneficiados do ponto de vista prático. Não, por uma razão simples. Porque, repare, o Governo, nos 2 anos e qualquer coisa do tempo do Sócrates, que esteve congelado, sim, contou esse tempo todo aos outros funcionários públicos, mas não contou aos professores. Nós ainda temos esse déficit. Aliás, só os professores dos Açores é que tiveram esse tempo contado. Cá não, nem na Madeira. E depois, quando acabou agora o congelamento, o Governo decidiu atribuir a cada trabalhador da função pública 1 ponto por cada ano, ou seja, 7 anos, ou seja, 7 pontos. E, portanto, a única coisa, ou seja, os trabalhadores da função pública tiveram... Poderiam ter mais do que 1 ponto. Sim, cada um daqueles... Claro, mas os professores podiam ter tido 2 ou podiam ter tido 3 pontos e só tiveram 1. Podiam. Mas o que o Governo atribuiu a esses trabalhadores foi... O que é que lhes contou? Contou-lhes estes 7 anos agora, a 1 ponto. Podiam ter tido mais, mas só tiveram 1 ponto. Ou seja, os 7 anos deram 7 pontos. Quer dizer que os 7 anos corresponderam a 7 anos. 7 pontos. E como já tinha dado, e bem, isto tudo de acordo com isso, os 2 anos, 9 meses e o restante para 9 anos, 4 meses e 2 dias, que do tempo do Sócrates, do congelamento. Pronto, deu-lhes este tempo. Nós só queremos que os professores tenham este tempo. Ou seja, que estes 7 anos valham 7, não é que seja... Então como é que o Governo chega a esta conta? O Governo chega a esta conta porque faz isso, porque diz assim, aliás, como eu estava a dizer, porque diz assim... A carreira dos funcionários públicos, veja bem esta coisa, a carreira dos funcionários públicos tem em média, demoram 10 anos para mudar de posição remuneratória.
Mas 10 anos, como dizia e bem o Daniel, 10 anos só tiverem 1 ponto por ano, porque podem ter 3. E se tiverem 3, demoram 3 anos e pouco e já mudaram. E os professores não. É no mínimo 4. E são 4. Portanto, o que é que o governo diz? Diz assim, são 10 anos. Em 10 anos nós demos 7 pontos. Ou seja, dos 10 demos 7. Demos 7. 7 são 70% do módulo padrão da carreira dos funcionários. O módulo padrão são 10 anos, demos 7, 70%. Então vamos dar 70% do módulo padrão da carreira dos professores, que o módulo padrão de cada escalão são só 4. 70% de 4 dá 2 anos, 9 meses e 18 dias. Isto são contas de vigarista, porque os merceeiros são pessoas sérias. Mas este problema não se punha se os professores tivessem outra forma de avaliação. Era mais de fácil. De avaliação ou de contagem do tempo? Não, eu digo de avaliação, porque a avaliação... Como? Então vamos lá. Ou seja, se, como bem diz, o modelo de progressão na carreira dos professores e dos restantes funcionários públicos é diferente, e não é apenas diferente, portanto, como bem disse, há uma diferença fundamental, e essa não é resolúvel, é que os professores estão todos, por assim dizer, em igualdade de circunstâncias, estão todos na mesma carreira, isso não acontece. São todos professores, têm todos a mesma habilitação, têm as mesmas funções. Vamos pôr isso de lado. Há aqui outra questão que tem a ver com a carreira dos funcionários públicos hoje baseia-se sobretudo na avaliação e a dos professores baseia-se sobretudo na contagem do tempo. Como nós sabemos, houve um grande debate em Portugal sobre a avaliação dos professores. E a minha pergunta, vamos desviar, mas já voltamos ao descongelamento, da carreira, mas a minha pergunta, não queria, como temos estado a falar aqui da avaliação, não queria perder esta oportunidade de fazer esta pergunta. Os professores dizem que não são contra a avaliação. Sempre disseram que não são contra a avaliação, os sindicatos dos professores. Mas de que serve uma avaliação onde pode toda a gente chegar ao topo? E se não acha estranho que uma escola obcecada em avaliar os alunos e os professores, coisa a que os professores e os sindicatos não parecem reagir, nós vivemos numa escola totalmente obcecada com a avaliação, ou seja, basicamente nós temos a sensação, pelo menos eu como pai, que os alunos vão para a escola para ser avaliados e só por isso é que aprendem, para serem avaliados no fim. Como é que uma escola totalmente obcecada pelos professores, pela avaliação, há tanta resistência a uma avaliação real dos professores. Quando eu digo real, que tenha efeitos reais na carreira e que tenha efeitos reais até, desculpe dizer isto assim, na permanência dos professores enquanto professores. Claro. Estamos de acordo. Não é? Estão de acordo. Mas então porquê é que resistiram sempre tanto à avaliação? Não resistimos nada. Nós resistimos. É porque nós temos a sensação que os professores querem a avaliação ou não querem aquela. Não, você... Não quer aquela. A opinião, não. A opinião pública tem essa sensação porque é a mensagem daqueles que têm acesso à comunicação social que passa. Porque é assim. Mário Nogueira tem bastante acesso à comunicação social. Sim, mas é para dizer às vezes o que também interessa à comunicação social. Porque é assim, relativamente a este debate, nunca foi possível nós fazermos. Porque é assim. O que é que interessa aos pais e aos alunos e à escola da avaliação dos professores? Interessa que ela sirva para melhorar o desempenho dos professores ou interessa que ela sirva para o professor não poder chegar ao topo? Eu acho que, em primeiro lugar, deve servir para, e é isso que nós temos dito, para melhorar o desempenho dos professores. E aquilo que nós achamos e que nós defendemos sempre, no tempo da Luz Rodrigues, foi quando isto começou, foi que a avaliação do desempenho dos professores tinha que ser uma avaliação essencialmente formativa. Ou seja, ela tem que ter um objetivo. Identificar as dificuldades e as fragilidades do professor, seja no desempenho, seja no seu desempenho em sala de aula, seja no relacionamento com os alunos, seja nas questões científicas, seja na abordagem dos aspectos pedagógicos, tem que identificar. Primeiro, tem que ter uma fase de diagnóstico. E isso não existe. Depois, naquela avaliação, tem que ter a fase seguinte, que é a fase da correção, que pode ser pela formação contínua, pelo acompanhamento. E defendemos-lo nós, e aliás a avaliação atual permite isso, que há situações que, verificando-se que de facto não é possível mudar, também não deverá ser possível a pessoa continuar na profissão. Esta é a nossa opinião e foi isso que nós defendemos. O grande problema é que, desde o tempo do Sócrates e depois, as avaliações não têm servido para isso, mas servem essencialmente para ver como é que se poupa massa. Só para ver a hipocrisia disso. Sendo que... Só para ver a hipocrisia disso. É uma coisa que lhes queixam. Poupar massa também não é irrelevante. Poupar massa não é irrelevante, mas o que é que me interessa a mim? Mas o que é que me interessa a mim? Poder poupar massa e ter, à conta disso, professores medíocres a dar aulas nas escolas. Não serve para nada. Nós temos que valorizar o corpo docente, investir no corpo docente, se for necessário
ter que gastar mais massa no corpo docente, desde que se garanta que ele tem qualidade. E só para lhe dizer uma coisa, porque é assim, só para ver isto. A avaliação de desempenho que foi criada tinha o excelente, com a cota dos 5%, tinha o muito bom, com a cota dos 20%. As cotas dos professores são exatamente iguais à função pública. Aqui não há diferença. Depois tinha a classificação do bom, pronto, que era a generalidade, e depois tinha uma coisa chamada satisfaz. Sim. E o satisfaz, que era antes do não satisfaz, era positivo. Permitia que a pessoa que só tivesse satisfaz, que era assim uma coisa, não é grande coisa. Sim. Também não é completamente mau, não é grande coisa. Sim. E então o que é que acontecia? Nada. Só não mudava de escalão, mas continuava a dar aulas. E nós fomos sempre contra isso. Nós achamos que a pessoa das duas uma, ou tem capacidade para ser um bom profissional, ou não a tem. E se não a tem, deve ter a possibilidade de corrigir essa incapacidade, e se não consegue, tem que ser afastado da profissão. Esta foi sempre a nossa posição. Agora, para os governos interessou mais foi que isto servisse para não gastar dinheiro. Agora, é falso. A avaliação das pessoas é exigente. Atenção, os professores, para mudarem de escalão, é também preciso que isto saiba, para além do tempo de serviço, tem que ter pelo menos bom na avaliação e tem que ter 50 horas de formação contínua. Um professor que tenha excelente na avaliação, excelente, entrou na cota dos 5%, cumpriu o tempo de serviço e não fez as 50 horas da formação, já não muda. Escalão. Portanto, não há nenhum fator que prevaleça sobre os outros. São 3 fatores determinantes. E a avaliação de desempenho dos professores é uma coisa que é feita anualmente, os professores têm procedimentos. Os professores contratados, há muitos professores contratados que, por não terem tido a avaliação mínima de bom, foram impedidos de concorrer. Têm sido, são afastados da profissão. Portanto, a malta às vezes não sabe isto, mas é assim. E relativamente aos professores do quadro, a avaliação que tem existido só não teve a classificação final que vai agora ter, aliás está agora a ter, precisamente porque estava o tempo congelado. Mas nós até fomos contra isso. Porque isto até mostra outra coisa. Que a avaliação, afinal, para o governo só interessa para progredir nas carreiras. Nós até achámos e defendemos que uma avaliação formativa a existir, apesar de não haver progressão na carreira, deveria ter continuado a fazer-se. Deixa-me voltar então eu quis fazer estes parênteses sim, não, claro. Mas deixa-me voltar então à questão dos 600 milhões. Sim. Que estão por provar. Estão por provar, mas também não ou seja, estamos sim, a falar... já provamos. As contas que o Governo faz o Governo não tem apresentado assim, portanto não tem sido bastante honesto, não tem sido propriamente muito honesto na forma como apresenta isto, mas aquilo que estamos a falar é, na realidade, terminado o período transitório, sim. Isto poderá corresponder a uma despesa de 600 milhões em 2023, não é agora. Portanto, 600 milhões anuais em 2023, não é agora, isso é importante, porque as coisas como são ditas muitas vezes parece que é 600 milhões que agora, já neste orçamento. Claro. Acha comportável, do ponto de vista, eu já não falo do ponto de vista financeiro, do ponto de vista político, dedicar mais de metade do dinheiro para a reposição de rendimentos dos funcionários públicos apenas a uma classe? Já me disse, e é verdade, que os funcionários públicos têm um grande peso, mas não é mais de metade. Já me disse, e é verdade, que tem a maioria dos licenciados da função pública. Isso é verdade. Continuo a perguntar se acha comportável do ponto de vista político, se não acha natural que um governo tenha que ponderar a possibilidade de, na reposição de rendimentos, dedicar a uma só classe mais de metade do acréscimo que vai ser feito do ponto de vista orçamental para o futuro. E depende. Não acho que isso seja... Em primeiro lugar, era preciso que o governo fosse sério nesse número. Esse número foi um número que foi atirado para o ar e nunca foi provado. Aliás, nós até já provámos o contrário. É que nós até já provámos. Quanto é que em 2023, nós até já provámos ao governo que estes valores são falsos. Repare, quanto é que em 2023... As contas que nós fazemos, e atenção que os 600 milhões a que o governo se refere, não são da recuperação do tempo de serviço. Porque eles sobre isso nunca fizeram contas, nem sabem. Os 600 milhões é um número que o governo avançou para o peso do descongelamento. Sim. Mas que fez essas contas, e nós já lhes dissemos, e eles já reconheceram, de uma forma que é, até chamámos assim, fraudulenta. Porque é assim que foi. Fizeram, por exemplo, as seguintes contas. Todos os professores, todos os anos quando mudam, por exemplo, este ano, para o ano 2019, mudam, agora o número, não sei de como, vou dar um número qualquer só para o exemplo, mudam 3.000 professores de posição. E então fizeram as contas como se os 3.000 mudassem todos em janeiro. Ora, há uns que mudam em janeiro, há uns que mudam em dezembro. E, portanto, uma coisa é ter de 14 meses por ano, outra coisa é ter um mês, que, aliás, até só se reflete no ano seguinte. Segundo, fizeram as contas como se os professores tivessem o descongelamento e passassem imediatamente para... Mas isso eles disseram-nos, eu não estou a dizer que eles fizeram, se calhar... Não, eles disseram-nos.
como se os professores, o seu descongelamento, quem muda de um escalão para o outro, fosse logo imediatamente para o valor total do escalão seguinte, quando nós sabemos que os professores têm o faziamento do resto da função pública. 25%, depois mais 25%. Uma pessoa que mudou de escalão com o descongelamento em janeiro de 2018 só atinge o valor total do escalão seguinte em dezembro de 2019. 2 anos depois, fizeram as contas como se fosse imediato. Portanto, nós já provámos que estas contas estão mal, de tal ordem que o próprio governo admitiu e aceitou fazer uma reunião técnica com as finanças e a educação no dia 25 de julho, onde estivemos, para que pudéssemos chegar a um valor. Qual é o valor que em 2023... Não levou os dados para se poder fazer isso. E a última coisa que aconteceu, e nós vamos ter mais reuniões com o Ministério e vamos pedir isso, é que mandou-nos um gráfico dizendo quantos professores vão mudar por ano até 2023 e esqueceu-se de dizer uma coisa tão simples como esta. Para que escalão? Porque não é a mesma coisa mudarem de 3.000 pessoas, por exemplo, do primeiro para o segundo escalão, ou mudarem do nono para o 10º. Não deu nada disso. Mas e, a questão política mantém. As nossas contas é que esse valor nem sequer é metade. Mas, ou anda à volta de metade do valor. Mesmo assim, acha que o peso que isto vai ter no conjunto do dinheiro que o Estado dedica à reposição de rendimentos dos funcionários públicos, não acha que isto levanta um problema político? Não acho que não levanta problema nenhum. Acho que os professores têm uma qualificação, como na função pública, mais nenhum setor, a não ser pequenos setores, os juízes, magistrados e outros têm. Que, aliás, é o grande setor. Devo-lhe dizer que outro dos problemas do governo é que a partir do momento que chega a um acordo com as pessoas nesta matéria, tem a seguir os polícias, os juízes e várias outras classes a bater à porta a dizer e deve ter, porque aquilo que está na lei do orçamento e que o PCP, o Bloco de Esquerda, o PAN, os Verdes e até o Partido Socialista, numa resolução que aprovou em 15 de dezembro de 2018, na Assembleia da República, 17, aliás, na Assembleia da República, recomendando ao Governo a contagem integral do tempo de serviço, não era para os professores. Porque os magistrados, os polícias, mas eles também não trabalharam aqueles anos. Então não lhes contam porquê. Tem que contar a todos. E nós aquilo que dizemos é que os professores, para além da qualificação... Mas não teme uma revolta dos outros, e que se sentem... Não, pelo contrário. Uma revolta dos outros trabalhadores do Estado? Não, pelo contrário. O que temos sentido é uma solidariedade imensa e até mais. Provavelmente dos sindicatos. Não sei se não, isso é verdade. Não, sabe que a minha atividade há uma coisa que eu gosto. A coisa que eu mais detesto na atividade sindical é estar metido em salas em reuniões. E a coisa que eu mais gosto é estar nos locais de trabalho. E eu passo a minha vida nas escolas, a reunir, em plenários. Mas eu estou a falar dos outros trabalhadores. Que não estão nas escolas. Dos outros trabalhadores. Alguns estão, não é? Dos outros trabalhadores. Quando nós chegamos às escolas, quando eu chego às escolas, uma das coisas que é curiosa, os próprios funcionários das escolas, assistentes operacionais, vêm ter comigo, vocês é que... e temos que... Nós reunimos com os polícias, com os magistrados, e vamos voltar a reunir, porque esta questão... E pedimos uma reunião ao Primeiro-Ministro, que até hoje não respondeu. O conjunto, nós não queremos isto só para os professores. Nós queremos isto para os trabalhadores todos que trabalharam, que não têm as carreiras convertidas em pontos, e eu deixo-me só dizer isto porque é muito importante, é que os professores, para além do número, 140 mil profissionais, para além da qualificação, e nós não queremos nada que seja além daqueles que têm a mesma habilitação que as pessoas têm. Têm uma responsabilidade social tremenda, porque são eles que estão com todas as crianças e os jovens deste país. A norma da Lei do Orçamento de Estado, que é citada pelo PCP e pelo Bloco de Esquerda, para dizer que o Governo se tinha comprometido a isto, diz que, vou passar a citar, a expressão remuneratória do tempo de serviço nas carreiras é considerada em processo negocial com vista a definir o prazo e o modo da sua concretização, tendo em conta a sustentabilidade e a compatibilização dos recursos disponíveis. Exatamente. Não é pouco honesto dizer que havia um compromisso para uma reposição total. Acha que está a ter em conta a sustentabilidade e os recursos disponíveis? Sim, por isso é que isso manda negociar. Ou seja, os partidos sabem. Ou seja, não é verdade que o Governo se tenha comprometido a uma reposição integral, porque nós não estivemos... a partir do momento que se diz que tendo em conta a sustentabilidade e a compatibilização com os recursos disponíveis, tendo em conta para quê? Que não tem que ser integral. Não, mas é que está a ler o que lá não está. Sim. Ou melhor, isso está, mas refere-se ao que também lá está. Sim. Ou seja, se não fosse o problema da sustentabilidade e de ser compatível com os meios recursos existentes, não era preciso haver essa negociação. O que é que tinha que haver? São 9 anos, 4 meses e 2 dias, no dia 1 de janeiro de 2018 já está.
A sustentabilidade, e é assim, eu não sei o que é que eles negociaram com o Bloco, com o PCP, com os Verdes. Há de saber, não é? Não sei, claro, nós reunimos, ia dizer, eu não sei o que é que eles estavam a negociar, naquele momento não estávamos lá, mas nós reunimos com eles todos, ainda agora recentemente. E o Bloco, o PCP, os Verdes, o PAN, também reunimos com todos. Aquilo que nos disseram foi que essa norma do Orçamento do Estado, precisamente ao não incluir o tempo, o prazo e o modo, mas apenas o prazo e o modo, decorreu do facto de, na negociação, que foi a mais difícil, dizem eles, que foi até mesmo ao fechar da negociação, foi a última coisa que eles negociaram, foi precisamente que o tempo seria recuperado. E precisamente pelo Governo dizer, mas isso não é possível fazer tudo de uma vez, é que a norma então veio dizer que, em nome da sustentabilidade, o que é que tinha que ser negociado? O prazo e o modo. E é por isso que, em nome dessa sustentabilidade, nós temos repetido, aquilo que nós aceitamos é um faseamento. Aquilo que nós aceitamos é que seja até 23 e até já dissemos que podemos ir um bocadinho depois. Vamos à negociação. Através de patreon.com/perguntar não ofende, pode apoiar diretamente a produção deste projeto independente. Eu disse na introdução que, se concluirmos que é insustentável a reposição integral da carreira, quer dizer que concluímos que a carreira, se tivesse seguido o seu percurso normal, hoje seria sustentável. Há, aliás, algum consenso sobre a insustentabilidade da carreira e isso explica os congelamentos, os vários congelamentos que foram sendo feitos na carreira dos professores, e não é a primeira vez que eles são feitos. É a primeira vez durante tanto tempo. E a minha pergunta é, está a FENPROF e os sindicatos dos professores disponível para negociar com o Estado e com o Governo a longo prazo uma revisão da carreira dos professores que garanta que ela seja sustentável e que não vivemos ciclicamente esta situação, e até ter essa negociação de longo prazo como moeda de troca da negociação que estão a fazer agora de curto prazo para a reposição de rendimentos, ou os sindicatos estão totalmente indisponíveis para garantir que a carreira dos professores é financeiramente sustentável para o Estado? Primeiro, os congelamentos que nós tivemos foram congelamentos, estes últimos 9 anos, 4 meses, 2 dias, simultâneos, foram comuns a toda a função pública. Sim. Portanto, nós aqui não aceitamos a discriminação de conta para uns, não conta para outros, só que nos não se converte em pontos e não te converte. Sim. Segundo, houve 2 momentos em transições de carreira em que os professores perderam tempo de serviço. No governo do professor Cavaco, no governo do engenheiro Guterres. Como ambos os governos são respeitadores ou foram respeitadores dos professores, sempre essas perdas foram recuperadas. Não, é verdade. Faseadamente. Mas foram mais uma Esta vez. É a primeira vez que há um governo que acha que não deve fazer. Eu estou a dizer, também é por mais tempo, não é? O dinheiro, o que eu estou a dizer é, claro que estamos a falar, mas não foi ou seja, não ganharam, não vos foi devolvido o dinheiro que não receberam. E também não queremos isso. Claro, eu sei que não. Aliás, o Fernando Medina disse isso, mas mentiu. Eu estou a falar de uma coisa mais... estrutural. Eu percebo, que é rever a carreira. Concluímos que a carreira dos professores é um problema cíclico do ponto de vista de sustentabilidade financeira. E se os sindicatos estão disponíveis, e eu compreendo que resistam, o papel dos sindicatos é defender os interesses dos trabalhadores, mas estão disponíveis para que a carreira seja financeiramente sustentável no futuro. Não, a carreira para ser financeiramente sustentável no futuro, eu penso que o Governo tinha uma boa opção. Podia ser professor quem aceitasse, em troca, comer de borla nas cantinas da escola. Pronto, era porreiro, ficava assim. Depois arranjava umas casas comunitárias e metia lá a malta. Está a fazer uma caricatura. Não estou a fazer uma caricatura, estou-lhe a dizer o seguinte: a carreira dos professores, ela só pode ser insustentável por serem muitos. Agora, nós não vamos aceitar que um professor que tem um mestrado, atualmente, licenciatura antiga, que é profissionalizado, só é professor, ele não é outra coisa. Enquanto há trabalhadores que, acabando os seus cursos, podem ser outra coisa, o professor que sai é um professor profissionalizado, ele é um professor, ele não é um cidadão habilitado para dar aulas. É um professor, possa ter uma entrada e um topo diferentes do que têm os outros com a mesma habilitação da administração pública. É isso que temos. E agora é preciso também dizer outra coisa. Portanto, a sua resposta à minha pergunta? A sua resposta é muito simples. Completamente de acordo para rever o Estatuto da Carreira Docente em múltiplas matérias. Relativamente à estrutura de carreira, há uma coisa que vem dos anos 80 do século passado, em que outros camaradas meus cá estavam, mas que lutaram e negociaram e conseguiram, que foi que
o facto de um cidadão português com uma determinada habilitação ser professor na função pública não o pode discriminar em relação aos outros que na função pública têm a mesma habilitação. E é preciso também dizer outra coisa que é importante. Em março passado, aqui em Lisboa, no Centro Cultural de Belém, houve uma cimeira, onde esteve o governo português e nós também, organizado pela OCDE e pela Internacional de Educação, sobre a situação dos professores. E os professores portugueses foram os que nos últimos anos mais reduziram o salário em todo o espaço da OCDE e são dos que têm os seus salários mais baixos em todo o espaço da OCDE. Isto não fomos nós que dissemos. Se quer que lhe diga, até me surpreendeu, porque havia sempre aquela coisa, as pessoas ganham mais que os outros, mas, nos outros países. E foi, curiosamente, foi o próprio diretor-geral da OCDE, que lá esteve, que fez a apresentação, com a média dos salários, estavam em cima os professores portugueses cá em baixo. Portanto, os professores portugueses não são nem privilegiados em relação aos outros professores, e basta ir aqui à vizinha Espanha para ver a diferença. Aliás, é curioso às vezes, quando nós nos encontramos com os espanhóis, que eles vêm nos perguntar, até por força da carga fiscal que nós temos, o professor paga à volta de 24% de IRS. Quando eles nos perguntam os ilíquidos, nós temos em alguns escalões, tempos de serviço, gente com um salário ilíquido superior, por exemplo, aqui aos vizinhos espanhóis, e depois quando chega ao líquido eles ficam espantados com a pancada que nós levamos. Portanto, os professores não são privilegiados em relação às pessoas dos outros países, não são privilegiados em relação aos outros que têm habilitação semelhante, igual, dentro da administração pública, embora para a função que desempenham, e, portanto, nós não estamos disponíveis para desvalorizar a carreira dos professores, até por uma razão simples. Porque se a carreira dos professores for desvalorizada, e ela já não é muito valorizada, mas se for desvalorizada, os melhores deixam de ser atraídos. E este é um problema. A OCDE também, agora no âmbito daqueles exames cíclicos que eles fazem, sim, do PISA, pronto, fez um inquérito aos alunos portugueses, e é curioso que os alunos portugueses, os melhores alunos portugueses, dizendo um grande respeito, uma grande admiração e pelos seus professores. Aliás, é curioso que os alunos portugueses são de todos os do espaço da OCDE os que manifestam maior respeito e maior consideração pelos professores. É giro, os portugueses. É curioso, não? É uma constatação. E, curiosamente, também, as famílias portuguesas, dentro dos inquéritos que eles têm feito, são dentro do espaço OCDE as que têm maior consideração e confiança nos professores. Portanto, os professores portugueses estão no topo da confiança, e às vezes há aquela, os professores... Não. Todas as sondagens que se fazem cá em Portugal, internacionais, os professores aparecem no topo. Mas os alunos portugueses, os melhores alunos portugueses, eram com grande consideração, com grande respeito e com grande confiança dos seus professores, para ter aquelas condições de trabalho, aquela precariedade, aquele desemprego, temos 30 mil agora, e aquela carreira... Eu não quero ser professor. E isto é mau porque afasta aos melhores. Vamos aos 30 mil. Não acha sustentável defender que todo o orçamento e a solução do primeiro governo apoiado para a esquerda dependa da carreira dos professores, quando pede ao PCP, ao Bloco de Esquerda e aos Verdes e ao PAN para chumbarem este orçamento? Não podemos isso. Eu nem sei onde é que foi. Eu por acaso vi um título desse. Sim. Nós não podemos isso. Porque nós temos a compreende que os professores não podem ser o único critério para a aprovação do orçamento, por parte dos partidos políticos. Ouça, há uma coisa que eu estou completamente de acordo com o Centeno. O orçamento do Estado para 2019 não pode ser só para os professores. Agora, já não estou de acordo com outra coisa, que ele não diz, mas pensa. É que o orçamento de Estado para 2019 tem que ser para todos, menos para os professores. Percebe? Não. Vamos agora mudar de assunto. Não, mas só para lhe dizer uma coisa. Eu acho que os professores, evidentemente, são um elemento a ter em conta no orçamento do ano que vem. Mas o problema da contagem do tempo de serviço não é um problema de 2019. É um problema de 2018. Sim. O que eu acho que os partidos que negociaram têm que perguntar ao António Costa, e tendo em conta o que diz o António Costa, é assim: então o senhor negociou connosco que ia contar o tempo todo, e por isso é que o artigo 19 da Lei do Orçamento já lá nem estava. E agora está a dizer que nós todos nos enganamos. Então, mas vamos todos com o passo trocado e o senhor é que vai bem? Ou percebemos mal? Equivocamos? Ou os senhores é que nos estão agora a enganar? E isso é uma questão de relação de confiança entre os partidos. É sempre possível que os partidos tenham querido ser enganados. Mas, pois é, mas... Eu não estou a dizer que sim. É possível... Sim, tudo bem. Às vezes, nestas coisas, há quem engane e quem queira ser enganado. A gente sabe disso. Tivemos, agora quero falar de outras coisas. Força. E já não temos muito tempo e queria Sim. falar ainda de outras coisas, porque as pessoas não é só a carreira. Não. Tivemos, nos anos de Nuno Crato, uma razoável paz nas escolas. Sobretudo quando comparados com os tempos de Maria de Lourdes Rodrigues. Isto quando se levava à prática a maior ofensiva, mais conservadora, sobre o que é a escola e a escola pública em Portugal. Não considera isto um contrassenso ou não diz isto que os sindicatos
naturalmente trabalham, lutam pelos direitos dos seus trabalhadores, é essa a sua primeira função, mas não valorizam muito as grandes questões do que é a escola pública e do que é que deve ser a escola pública. Para quem é de esquerda e tem um olhar da escola de um ponto de vista de esquerda, não deixou de ser um pouco perturbante ver a pacificação que assistimos nas escolas com a chegada do ministro, provavelmente mais reacionário que existiu desde o 25 de Abril no Ministério da Educação. Foi um bocadinho perturbante. Devo dizer, para pessoas como eu, que sempre foram solidárias com os professores, foi um bocadinho perturbante sentir que não tinha a mesma solidariedade de volta quando estava em causa o tipo de educação que era dado aos meus filhos, aos nossos filhos. Exatamente. Eu quero dizer que, para nós, e estou a falar para a FENPROF, o período do Nuno Crato na educação foi o pior período de maior ataque desferido contra a escola pública. E quero dizer também que só não foi pior ainda porque, felizmente, os portugueses nas eleições últimas retiraram a maioria absoluta à direita e, portanto, permitiram que houvesse uma solução diferente de governo que estancou aquilo que o governo se preparava para fazer, que era a chamada reforma do Estado, cujo guião aquele ministro dos submarinos já tinha apresentado. Agora a minha pergunta é, agora é assim. Porquê é que tivemos as maiores lutas da história com Maria de Lourdes Rodrigues, que pode ser criticada em muitas coisas, eu acho que em algumas, não teremos aqui o tempo, provavelmente, também merecia, eu não sou um fã da Maria de Lourdes Rodrigues, mas acho que em alguns temas merecia um olhar um pouco mais atento, não digo na relação com os professores, mas no olhar que tinha sobre a escola pública. As duas coisas não são separadas, mas apesar de tudo não são a mesma coisa. E depois de repente vem um Crato e nós assistimos não às manifestações a que assistimos no tempo de Maria de Lourdes Rodrigues, não às greves que assistimos, mas até uma certa paz. Eu acho até que, uma certa paz social. Pronto, eu acho que esse foi um discurso que foi posto a circular e que não corresponde à verdade. Agora, o que eu acho... Por acaso, acho que corresponde mesmo à verdade. Não, mas eu vou dizer... Aqui vou ser mais claro. Está bem, mas eu vou lhe dizer porquê. Eu vou lhe dizer porquê. Porque não se notou. Porque o que é que ficou na memória dos portugueses do tempo da Lourdes Rodrigues? A grande manifestação de professores que surpreendeu tudo e todos, até nós, que juntou 100 mil professores na rua. E isso ficou na memória de toda a gente. Eu até costumo dizer que, e aí nós somos humildes, que o mérito de ter lá 100 mil pessoas nem se deveu só à FENPROF. Nós só assumimos... Maria de Lourdes Rodrigues. Exatamente. Nós só assumimos metade. A outra metade foi a Lourdes Rodrigues que os lá pôs. E por uma razão simples. A Lourdes Rodrigues esteve longe de desferir o ataque que o Nuno Crato desferiu à escola pública. E aquilo que deve ser uma escola democrática. Nada. Em algumas coisas até se pode dizer que tinha um olhar de esquerda sobre a escola pública. Exatamente. O que a Lourdes Rodrigues não teve, e isso é que mexeu com os professores, foi respeito pelos professores. Porque não pode nenhum ministro, no momento em que nós víamos em Espanha, na Catalunha, campanhas de valorização dos professores, com figuras públicas, em painéis a dizer, nem França, o próprio governo, a Maria de Lourdes Rodrigues disse assim... eu posso perder os professores, mas ganhar a opinião pública. E, portanto, nenhum ministro pode fazer uma afirmação não. E essa foi a questão. Mas eu consigo perceber isso. Eu consigo perceber isso e acho que há uma... Mas não me deixou falar do Crato. É que é assim, o que ficou no olho, de facto ficou, porque dá no olho, é 100 mil pessoas. São quase todos. Mas foi um dia. 8 de março de 2008. Com o Crato, toda a gente se esqueceu que foi feita a maior greve de professores, que foram 3 semanas de greve às avaliações, com mais a greve aos exames de português. As pessoas, eu às vezes fico... Mas não vimos, deixa-me dizer, mas não vimos reações dos professores. Eu compreendo que não seja o sindicato, não é propriamente essa a função dos sindicatos, mas não vimos reações dos professores. Sim. Há várias medidas no Nuno Crato que, não sendo propriamente dirigidas aos professores, eram até, se quisermos, mais dirigidas ao tipo... sim, os exames do quarto ano... Ao regresso à escola para aprender a contar e a ler, escrever e contar. E eu esperaria que os professores, como defensores primeiros que devem ser da escola pública, estivessem na linha da frente e não estiveram. Pois, é verdade. Os sindicatos denunciaram sempre isso, porque, de facto, o mandato do Nuno Crato, em que até quem mais governou Portugal, nem foi o Nuno Crato nem o PSD, foi o CDS pelo Casanova de Almeida, que era o chefe da coisa, que depois já tinha a necessidade, no fim, de dizer, bem, o nosso ministro... Porque
era claro ali quem mandava naquilo, não é? E, portanto, o Nuno Crato demitiu-se muitas vezes. Aliás, ele, na primeira reunião que tivemos com ele, veio logo dizer: eu não sou propriamente o ministro, eu sou, assim, uma espécie de coordenador de ministros, porque ele tinha o ensino superior, tinha a investigação, tinha também o básico e secundário, e, portanto, a conversa dele foi sempre esta. Agora, houve uma coisa que nós não podemos desvalorizar, e agora vou falar na questão da reação dos professores, que é assim: os professores foram muito castigados, e nem é castigados só na questão da carreira, não é nada disso, foram muito castigados na opinião pública por aquele senhor chamado Walter Lemos, até às vezes mais que pela Luz Rodrigues, aquela forma de falar dos professores na comunicação social, absentistas, as pessoas que são, e isso há estudos sobre isso, dos grupos da administração pública com menor absentismo. Agora temos o problema do envelhecimento, a malta dos 60 e tal anos, com cancros, com outras coisas, com doenças incapacitantes, que são as milhares. Bem, mas isso aí é um problema do sistema que mantém lá a malta até morrer quase. Mas os professores vinham tão castigados, que quando o Crato chega, uma das coisas que ele percebeu, e aí eles aí foram espertos, não hostilizou os professores. Pelo contrário, era um discurso de valorização dos professores. Nós chegávamos às escolas. Mas não fica um bocado impressionado que os professores sejam mais sensíveis, vou pôr a coisa assim, a passarem-lhes a mão pelo pelo do que fazem à escola pública. Se calhar isso está... não mas pensar... é assim, eu acho que os professores, sim, faz em condições normais, sim, mas eu acho que o pessoal estava a precisar disso. A malta foi muito castigada. O pessoal sentiu na opinião pública o Sócrates e a Luz Rodrigues em campanha, e o Walter Lemos, então, em campanhas de desvalorização. Sabe o que é de estarmos, por exemplo, a entregar à entrada de uma iniciativa, um documento, e o Walter Lemos chegar, os cães ladram, mas a caravana passa. Fomos tratados, eu diria assim, os professores foram tratados abaixo de cão. E eu lembro-me que depois, quando o Nuno Crato chega e percebem isso, ele e o Casanova Almeida, e começam a acariciar os professores. Eu lembro-me de ir às escolas, de estarmos a procurar desmontar políticas que estavam a ser levadas por diante, de privatização, a pouca vergonha dos colégios, dos contratos de associação, a tentativa... É uma coisa que tem que elogiar este governo. Bem, estivemos ambos numa manifestação. Tivemos lá um debate na mesma manifestação. Aí não temos nenhum problema. Tivemos uma coisa que eu não acreditei, que é uma manifestação que, se fosse possível, uma apoio àquelas medidas. Um apoio a um governo. Mas nós não temos nenhum problema nisso. As medidas são para apoiar. Nós não temos nenhum problema de sermos os gajos do contra, porque não é essa. Para nós é o que for importante para os professores, para a escola pública, para a educação e sobretudo. Então vamos a coisas que eram importantes para os alunos. Para a escola pública. Mas é só acabar uma coisinha. E nós chegámos às escolas a dizer: atenção que o governo vai fazer isto, atenção que o Nuno Crato vai avançar por ali. E olha que havia professores que diziam assim, porque depois tinham aquela ideia do Crato contra o Eduquês, que os professores estavam, e diziam assim. Que é um discurso que pega imenso. Claro, e que os professores ouviam, e muita malta dizia assim: coitado, ele se calhar também está a fazer aquilo porque é obrigado. A malta, durante um período complicado, foi muito difícil puxar para o pessoal, houve ali um período ainda grande, em que nós chegávamos às escolas a denunciar os ataques à escola pública, e os colegas reagiam, mas coitado, percebe? Houve ali uma compreensão, e eles aí souberam gerir isso. Só mais no fim, quando aparece o guião da reforma do Estado, quando avançam para a municipalização. Curioso. Já lá vou. Não, porque eles avançaram. Já lá vamos. Não falo desse assunto, é o nosso assunto final. Houve uma enorme resistência, eu estou a pensar mais no tempo de Maria de Lourdes Rodrigues, mas isto ultrapassa a Maria de Lourdes Rodrigues. Houve uma enorme resistência ao horário completo. Não estou a falar no ensino complementar, estou a falar no ensino básico, ou seja... Mas o horário completo... a escola a tempo inteiro. A escola a tempo inteiro, exatamente. O horário completo é isso. Sim, também. Que é, do meu ponto de vista, uma enorme conquista dos trabalhadores portugueses, o facto de poderem ter os seus filhos na escola, como têm as pessoas com recursos, têm nos seus colégios, sem terem que arranjar uma solução para ter os filhos à tarde. Eu sei que é difícil as escolas resistirem, dizerem nós não somos depósitos de crianças, mas as escolas vivem na realidade que vivem e em que as pessoas trabalham e não têm onde deixar os filhos. Sim. Aos programas para tentar que a escola não desista dos alunos com mais dificuldades e aos direitos dos estudantes, disso já falámos, só terem professores que se empenham no seu dever de ensinar. Esquecendo esta terceira questão, as outras duas, de que já falámos, as outras duas são importantes. Não acha que o sindicalismo de esquerda deve compatibilizar o direito dos trabalhadores com a defesa da escola pública? Claro. E que nem sempre o tem feito, e eu não estou a falar exclusivamente dos professores. Ou seja, eu acho que há um problema, expondo a coisa assim de uma forma mais clara, mas eu estou a falar, neste caso, dos professores, mas poderia estar a falar de outras áreas. O peso que os sindicatos têm junto dos partidos de esquerda
leva a que os partidos de esquerda, em alguns casos, tenham transformado numa espécie de confederações sindicais, em vez de serem mais do que isso. O que significa que para um partido de esquerda, evidentemente, os direitos dos trabalhadores, incluindo neles os funcionários públicos, são importantes, mas à frente disso está o Estado Social, a escola pública, o Serviço Nacional de Saúde, as grandes bandeiras, que são as bandeiras da esquerda. E a minha dúvida é, em muitos debates sobre a escola portuguesa, fica-se com a sensação, eu estou se calhar devia estar a perguntar isto aos partidos de esquerda e não ao responsável pela FENPROF, mas fica-se com a sensação que quem define as grandes prioridades do PCP, do Bloco de Esquerda e dos Verdes para a política de educação é a FENPROF, em vez de ser, como deveria ser, a defesa da escola pública, por vezes, porque às vezes isso pode acontecer, às vezes a defesa da escola pública pode implicar sacrifícios para os professores. Sim. Que os professores naturalmente podem não querer aceitar. Cabe à esquerda pôr à frente dos interesses específicos corporativos, mesmo que absolutamente compreensíveis dos professores, claro, os interesses de toda a comunidade e da defesa da escola pública. Eu pública. quero dizer o seguinte, como é que os partidos refletem... é uma pessoa de esquerda, portanto... Sim, claro. Não, mas estou a dizer, como os partidos refletem e decidem as questões da educação, não posso dizer que eu nem sou, nem nunca fui dirigente de partido nenhum. Mas nem até é militante partidário. Sim, militante sim, mas nunca fui, nem a nível conselheiro, quanto mais, né? E prezo isso até em nome da minha autonomia e independência em termos do trabalho sindical e, portanto, não o faço. Agora, há uma coisa que eu lhe quero dizer, que é assim, a pior coisa, e aquilo que poderia, no caso, e falo da FENPROF e dos professores, liquidar o movimento sindical dos professores, tal como a FENPROF o vê, era nós sermos uma organização corporativa. E nós temos feito muito esse debate entre se o sindicalismo deve ter uma natureza corporativa ou uma natureza solidária. E nós optámos sempre pela segunda. Aos nossos congressos, permanentemente a questão da escola pública esteve presente. E para nós, dizer-lhe o seguinte... Mas a resistência, por exemplo, estas duas das propostas... A escola a tempo inteiro. Vamos a isso. A escola. Uma das posições que a FENPROF sempre teve, porque o problema é que o Daniel diz que eu vou muito na comunicação social, mas não é propriamente para dizer o que me apetece, ainda bem que aqui posso, e dizer quais são as nossas posições, que é assim, não, o que apetece, dentro daquilo são as nossas posições. Claro. Uma das exigências que desde sempre a FENPROF colocou aos governos foi que o que mais fazia com que a concorrência entre a escola pública e os privados acontecesse de uma forma absolutamente desleal foi a escola pública não ter capacidade de resposta social, ou seja, não ter em conta precisamente o que disse, que é, os pais têm uma necessidade, que é de, para além das aulas, ter os seus filhos ocupados em atividades que sejam de outro tipo, que sejam prolongamento de horário, não, de estar na escola. Sim. O grande problema que nós temos colocado, não tem a ver com sacrifícios de pessoas, não tem a ver com isso, que nós temos colocado em relação aos prolongamentos, por exemplo, no primeiro ciclo e à resposta social da escola, é que eles são feitos da maneira mais simples e menos razoável e até, eu diria, menos qualificada, que é, e aliás há estudos nacionais e internacionais que criticam isso, é que ele é feito através de escola em cima da escola. Ou seja, se uma criança de 6 anos está 5 horas num dia a ter aulas, ele não pode ter um prolongamento até às 7h30 da tarde a ter aulas. Porque é esse, está hoje até identificado, o problema das AECs terem sido metidas aí nesse prolongamento horário, hoje faz com que as crianças portuguesas sejam dentro do espaço da União Europeia, nomeadamente as do primeiro ciclo, estão mais tempo dentro da escola, dentro da mesma sala, porque, por exemplo, o pré-escolar tem prolongamentos de horários no público, até porque mas com espaços distintos. A nossa escola tem esta característica que tudo se passa dentro de uma sala. Que é exatamente, ou seja, mesmas aulas. O aluno, na mesma, porque tinha que ter... Mas saindo agora das aulas para esses espaços, os alunos tinham que ter, e é isso que nós temos defendido, tinham que ter outro tipo de profissionais, outro tipo de recursos e outro tipo de espaços. Agora, a criança acaba ao fim de 5 horas dentro da sala de aula, a ter que permanecer lá mais 3 em aulas. Isto é até um dos fatores, está provado, até por uma comissão criada aqui no nosso país, para a avaliação das AEC, é um dos fatores de aumento da indisciplina nos alunos. E, portanto, aquilo que nós sempre defendemos como resposta social da escola pública, que é fundamental, é que, aí sim, era importante o envolvimento dos municípios, envolvimento de outras entidades, espaços distintos e, sobretudo, que isso servisse para atividades que não fossem escola em cima de escola. O problema dos prolongamentos de horário e a crítica que temos feito não é à existência dos prolongamentos de horário. A crítica que nós temos feito é à escolarização
dos tempos livres. E os tempos livres devem ser ocupados com atividades culturais, com atividades desportivas, com atividades de outro tipo. Agora, ocupar os tempos livres escolarizando-os, isso é mau. E é isso que está a acontecer. Está disponível para aceitar uma maior autonomia das escolas, o que não tem de passar pela municipalização. O problema do debate sobre a autonomia das escolas ter-se concentrado na municipalização é que impediu o debate sobre a autonomia das escolas. Portanto, eu não quero fazer se quiser fazer alguma referência à municipalização, fará, mas eu estou a falar da autonomia das escolas, de forma a garantir que elas se adaptam às necessidades das populações, que são muito diferentes umas das outras. Claro. E eu devo dizer que vou um bocadinho mais longe quando estou a falar da autonomia das escolas. Estou a falar da autonomia curricular, alguma autonomia curricular, não estou a falar absoluta autonomia curricular, evidentemente tem que haver um tronco comum forte, mas não é os espaços onde as escolas não são indiferentes para a estratégia que se utiliza, e uma autonomia que é bastante mais difícil seguramente de aceitar, mas que na realidade é o que é normal, que é a autonomia de contratação. Ou seja, mesmo seguindo regras que estão estipuladas, mesmo garantindo que elas são cumpridas e que o Estado e que o Governo, o Ministério da Educação, obriga a que elas sejam cumpridas, se não acha que faz sentido escolas diferentes contratarem tipos de pessoas diferentes, porque são para populações diferentes. Não é igual ser professor num bairro complicado, numa aldeia ou no centro de Lisboa. Não, os professores não têm que ter as mesmas características, mas nós sentimos, desculpe lá desenvolver, porque tenho aqui isto. Sim. Nós sentimos que há, também por via da precariedade e dos professores saltarem de umas escolas para as outras, não existe um corpo. Muitas escolas não têm um sentimento de corpo, de pertença àquela escola, e isso é bastante importante para a qualidade do próprio trabalho que se desenvolve. E a minha pergunta, aqui como pai, como alguém aliás que fez parte de estruturas dirigentes de escolas representando a representação dos pais, é que há um trabalho extraordinário que poderia ser feito com os professores que temos se as escolas tivessem mais autonomia. E eu suspeito, e pode aqui desfazer a minha suspeita, que os sindicatos, não digo tanto os professores, mas os sindicatos resistem um bocadinho à ideia da autonomia, porque de facto é para os sindicatos mais fácil negociar e ter apenas um interlocutor, que é o Ministério da Educação, do que ter centenas ou milhares de interlocutores. Mas que as escolas e a qualidade das escolas ficam a perder com isso. Mesmo que a solução não seja a municipalização, se aceita outras formas de autonomização das escolas, incluindo aqui a parte difícil da autonomia contratual. Muito bem. Primeiro, nós não temos nenhum problema de termos que contratar ou termos de conversar com 300 ou 500 ou 1200. Basta irmos, por exemplo, ver um sindicato como o STALA, e são as câmaras e as juntas de freguesia, e nem por isso é um sindicato fraco, pelo contrário, é um sindicato bastante forte. Essa para nós é questão menor. Da administração local, exato. Portanto, negociei com as juntas de freguesia, com as câmaras municipais, e, portanto, o facto de não ser só uma entidade, depois tem aspectos que são centrais, portanto, mas isso aí não é problema. Nós somos uns exímios defensores da autonomia das escolas. Agora, em nossa opinião, a autonomia só pode ser exercida num contexto de gestão democrática das escolas. Gestão democrática não inclui só os professores, não, inclui os professores, inclui os funcionários, inclui os pais, inclui os alunos, os estudantes do secundário, claro, não, inclui os meios, os interesses locais, inclui tudo. É porque antes, quando se falava da gestão democrática das escolas, ela era na realidade quase exclusiva dos professores. Não, pelo contrário, a eleição dos conselhos executivos... Hoje é que é quase por nomeação. Que o Presidente da Câmara é que os escolhe, né? Portanto, vamos lá ver. A gestão democrática das escolas é fundamental. Porquê? Porque hoje a alteração, cá está, olha, foi a Lourdes Rodrigues que acabou com a gestão democrática das escolas. É curioso. A defensora da escola pública, como a gente viu, das políticas de defesa da escola pública, acabou com a gestão democrática das escolas. Foi ela, em 2008. Mas é verdade que assim, aquilo que se chama gestão democrática das escolas públicas era, na realidade, uma gestão totalmente dependente dos professores. Onde os outros elementos eram quase... Não, senhor. Mesmo que formalmente não fossem, tinham muito pouco peso nas escolas. Pelo contrário, então os funcionários votavam nos órgãos de gestão e tinham, às vezes, o peso era decisivo, quando havia duas listas... Não, mas eu acho que o peso que deve ser decisivo nessa matéria, de alguma forma, é dos pais, não é? Mais do que outros pais e dos alunos, não é? São os utentes da escola pública, não é? Quer dizer, então qualquer dia eu como
utente do Serviço Uma Nacional de escola Saúde, pública não é vou uma poder cooperativa. escolher... Uma escola não é uma cooperativa de trabalhadores. Vou poder escolher o diretor clínico lá do hospital onde vou às vezes. Não é a mesma coisa. Não, mas vamos lá ver. Porque, vamos voltar à questão da gestão democrática e à questão da autonomia, associando uma à outra, porque é o seguinte. Desde 2008, que o diretor da escola deixou de ser o representante da escola, eu não estou a dizer dos professores, da escola, da comunidade, junto da administração, para passar a ser o último elo da cadeia burocrática e administrativa na escola. Ou seja, o diretor até legalmente passou a ser considerado, equiparado a um diretor de serviços e, portanto, ele passou a ser o elo do Ministério lá. E, portanto, é a nossa opinião que a autonomia para se exercer, as escolas têm que ter órgãos que elas dominem. Não pode ter órgão. Vocês têm autonomia. Aliás, eu quando ouço o Ministério da Educação, a tutela, a dizer é preciso mais autonomia, eu penso logo, olha, até boa, o patrão é que diz que é preciso mais autonomia. Portanto, eles criaram um órgão de gestão, que é o diretor, não tem a ver com as pessoas. Atenção, há gente que é gente extraordinária e que não tem comportamentos autocráticos nem antidemocráticos, mas não é isso. É, do ponto de vista, por exemplo, uma decisão. É preciso decidir sobre um aspecto dos currículos, é preciso decidir sobre uma resposta que se quer dar. E a escola precisa assim. Repara, a escola diz assim, nós temos aqui um conjunto de alunos com necessidades especiais, precisávamos de reduzir o número das turmas. O número de alunos por turma. Não pode. Só com a autorização superior. E o superior diz, não, é para cumprir a lei. A escola diz, eu tenho aqui alunos que eu precisava ter aqui mais um psicólogo, 2 terapeutas, precisava ter aqui outra, não estou a falar de pessoas, outra resposta para os alunos que têm necessidades especiais. Mas a escola não pode. A escola tem que pedir autorização. Aliás, é curioso, a lei que agora saiu sobre a inclusão escolar diz assim... Mas isso é a situação atual. Pois, por isso é que eu estou a dizer. Eu acho que só se pode... Só se pode ter autonomia depois das escolas serem o governo das escolas, a governança das escolas, ser das escolas. E aceitaria, sendo a governança das escolas, aceitaria... Aceito que devem ter alguma autonomia curricular, mas tem que se ser muito cuidadoso nisto. Certo, porque senão amanhã, ainda por cima no mercado de trabalho, tanta mobilidade. Sim. Tanta mobilidade. O aluno muda com os pais de escola e chega lá a ter que começar do início. Sim. E relativamente à questão da contratação, o que eu lhe quero dizer é assim, a última coisa, aquilo a que nós somos contra e absolutamente contra, é que possamos amanhã assistir à contratação de pessoas ou à colocação de pessoas por razões de amiguismo ou por razões de clientelismo. E este é o problema que nós temos que colocar, porque nós temos dito assim... Mas isso não pode ser impedido... Daniel, nós temos dito assim... É isso, tem que pensar que mecanismos é que pode nós criar temos para impedir dito que isso assim, aconteça. Tem que se provar, para se poder chegar à conclusão de que é melhor a contratação de escola, tem que se provar, e isso está por provar, porque o contrário é que já está provado, de que o atual modelo de contratação a nível nacional é o pior. Porque foi com este modelo que os professores conseguiram o que a OCDE agora veio dizer. Os alunos em Portugal bateram os mínimos históricos do insucesso escolar. Deve concluir porque a sua posição é de resistência à ideia. Não, a minha posição é que todas as experiências têm existido. Olha, as bolsas de contratação de escola, que este Ministério acabou com elas. Sim. Porquê? Porque era uma confusão. Porque houve aqui uma série de diretores que meteram gente à margem dos concursos que eram os conhecidos. Aliás, eu penso que até ainda há casos em tribunal dos colegas. Porque houve renovações ilegais, mas as pessoas ficaram lá. Mas aí cabe ao Ministério da Educação fazer o seu trabalho. Pois, mas aí é que está. O grande problema é que, por exemplo, no último ano em que as bolsas de contratação de escola existiram, contratação pela escola, foi o ano em que a meio de novembro ainda estavam milhares de pessoas para colocar. Porque repara uma coisa, nós estamos a uma escola, às vezes a malta, uma escola não é um colégio, uma escola é um serviço público. E como sabe, num serviço público, eu vou já dizer qual é que é um dos problemas. Um serviço público não pode ser um diretor a dizer assim, eu quero aquele. Tem que haver um concurso. Claro, tem que haver um concurso. Com certeza. E com regras claras. Com regras claras, transparentes e... Verdade ou não? Pronto. O que é que acontece? Num concurso destes, cada pessoa pode concorrer, não vai só concorrer a uma escola, senão fica desempregado. Sim. E, portanto, o que aconteceu foi que os professores concorreram, vamos agora esquecer o primeiro ciclo, e aí são milhares. Mas EB2, 3 e secundárias, são 1.200. Agrupamentos, pronto, para ser mais... São 800. Houve professores que concorreram, não foi aos 800, sim, mas a 500 ou 400, porque precisavam de emprego. E houve professores que, por isso, concorrendo uma a uma à contratação de escola, também se lembra, foram colocados em 150 escolas.
em 80 escolas, em 40 escolas. E o que é que aconteceu? Porque eram as pessoas mais qualificadas, todos queriam o melhor. E ele ficou em 80 escolas. Só ficou numa. Ficaram 79 escolas sem professora. Abriram um novo concurso. Em novembro ainda andávamos nisto. Como é que isso se faz? Porque nós estamos a falar de um concurso público. Nós, quando falamos de um concurso, nós falamos do serviço público. Num colégio não é assim. Portanto, o dono do colégio... Mas nestas coisas vamos discutir. Como é que se faz? Primeiro o princípio e depois... mas é que não se pode... Como se mas faz? é que o problema é que se nós discutirmos um princípio que não é concretizável e que até temos experiência, porque já não foi a primeira, esta foi a última, nós tivemos já por várias vezes a intenção, aliás, um dos grandes defensores da contratação direta das escolas pelos diretores, chamou-se Nuno Crato e João Casanova de Almeida. Mas eu não foram defendo esses dois. Foram esses dois. Esses eram diretamente pelos diretores. Esses foram os... Então, mas tinha que ser pelos diretores. Concurso público. Estou a falar de concursos. Pois, mas aí é que está. Com critérios um e com júris e com essas coisas. Pois, já viu. Porque o concurso público, porque às vezes a malta... mas eu acho que é mais difícil. Não, mas demora muito. Difícil. A malta às vezes esquece, porque é assim, por exemplo, no hospital... Os hospitais não têm... Porque os professores têm... Por exemplo, os hospitais são um bom exemplo. Pois, exatamente. Porque os hospitais... Os hospitais não é o Ministério da Saúde que contrata e espalha médicos. Daniel, porque os hospitais... Exato. Porquê? Porque os hospitais não têm todos ao mesmo tempo. É agora um precisa de umas vagas, amanhã o outro precisa de outras vagas. Seria bom. Mas também espalha pelo país. Então, mas o Ministério da Saúde não abriu um concurso agora pelo país, para o país. Seria bom que nos professores isso também passasse a ser a regra. Ou seja, que em vez dos professores andarem a saltar de escola em escola, sim, claro, quando chegam a uma escola, ficassem. Exatamente. Agora, não, e sabe o que é que era preciso para isso? todo o tempo e tenho uma pergunta para lhe fazer. Sabe o que é que era preciso para isso? Sim. Sabe? Que as vagas que o Ministério da Educação mantém nas escolas de contratados, que são mais de 15 mil professores por ano, sim, fossem abertas de acordo com as reais necessidades de lugares de quadro. Totalmente se as escolas tivessem lugares de quadro, em vez de professores dos QZP, dos quadros de zona, que são 17 mil, e mais 15 mil contratados, são mais de 30 mil acho pessoas. que uma das razões para defender a autonomia das escolas é exatamente obrigar a que isso seja assim. Pois, mas era preciso que o governo deixasse. Sabe porquê? Porque entrar no quadro significa entrar na carreira, e eles não querem. Deixe-me só terminar mais uma pergunta, já passámos todo o tempo, mas deixe-me só fazer mais uma pergunta. Não me preocupa que comecem a surgir, e não é só aqui, não é só nos professores, acontece mesmo nos enfermeiros, acontece noutras áreas, sindicatos com grande capacidade mediática, com discursos propriamente, eu não sei que termo utilizar, mas demagógicos. Eu ouvi agora falar saiu uma notícia qualquer de 50 mil professores por colocar, o que devo dizer é um completo absurdo, não é? O que é mentira, pois. É um absurdo, não pode haver 50 mil professores por colocar, uma coisa é as pessoas acabarem... Nem concorreram 50 mil, não. Concorreram 38 mil, foram colocados agora 6 mil e vão ser colocados mais uns 10 mil. E mesmo isso não pode dizer que ficaram 30 mil professores por colocar. Não. Os professores por colocar é em relação às necessidades que a escola tem, não é? Sim, e vão ser colocados mais uns 10 mil até o início das aulas. A escola pública não é um centro de emprego. Mas isso é assim, eu acho que... A minha pergunta é... Há um sindicato neste momento que surgiu, acho que se chama STOP, não é? Sim, tem e que tem neste momento uma grande presença mediática. Acha isso não lhe faz, não acha que isso pode ter efeitos disruptivos na capacidade? Não, eu acho que num país democrático o direito ao disparate é um direito que todos têm. E portanto o que me preocuparia era se nas escolas de facto tivesse... E não tem. É assim, o que eles mesmos dizem, eles... é que tem 300 sócios. Nós somos 120 mil professores. A FENPROF tem 50 mil professores. O que eu acho não é o problema de se criarem sindicatos, porque isso é da democracia. Sim. Nós não podemos dizer, só pode haver um, viva a unicidade. Eu não sou desse tempo, portanto não tenho esse discurso. Acho que é legítimo quem se não vê representado encontre representação. O que também é legítimo é exigir do governo que cumpra o que a lei diz. E o que é que diz a lei? Diz que a negociação coletiva das questões dos setores só pode ser feita por organizações, todas têm direito a existir, por organizações que representem pelo menos 5% do total do setor, que são 6 mil. Em Espanha, na França, na Itália, há eleições sindicais para medir a representatividade das organizações, são essas que negociam. Estamos fartinhos de dizer ao governo que devia fazer isso. Agora, terminando, gostava de voltar a dar aulas? Sim, sem problema nenhum. Tenho sempre mantido uma ligação muito forte à minha escola. Aliás, eu moro em frente à minha escola, portanto não tenho nenhum problema com isso. Há uma coisa, no entanto, que eu também sei que é uma infelicidade deste país, é que Lisboa é a capital, infelizmente é lá que se passa tudo. Só para ter ideia também, todos os nossos dirigentes de Lisboa, todos, estão na escola com uma parte do tempo. Não há um que está o tempo inteiro. Gostaria de poder estar assim.
de poder ter uma parte lá. Agora, o problema aqui é que quem é de Coimbra, quem é do Porto, quem é de Funchal, quem é do Algarve, com as reuniões no Ministério, quer dizer, eu, para vir aqui fazer-nos esta entrevista, hoje ando 400 km. Portanto, e este é um problema, porque, na verdade, não há descentralização e neste tipo de trabalho, neste tipo de responsabilidade, todos os nossos colegas, como eu disse, de Lisboa, que trabalham ali em Almada, nas escolas em Lisboa, todos, uma porcentagem pequena, claro, mas tem sempre uma turma na escola, trabalha normalmente de manhã logo, e depois às 10h30 já estão aqui connosco. Para quem é de fora, que é o meu caso, sou de Coimbra, vivo em Coimbra, a minha escola é em Coimbra, e não é, isso não é possível, porque temos que andar sempre para trás e para a frente. Muito obrigado por ter aceitado fazer esta entrevista. Até uma próxima oportunidade. Os professores darão seguramente mais que falar. Muito obrigado. Sim, obrigado. Este podcast é produzido por João Martins, a música é de Mário Lajinha e a ilustração de Vera Tavares.